Olá, ouvintes da Rádio Sud. Eu sou Boris Grushka e este é o programa Entrevistas em Foco. Na entrevista dessa semana, recebemos o Elder Martins, conhecido também como Carlos Wizard Martins. Atualmente, ele e sua esposa servem uma missão diferente. Estão servindo uma missão de ajuda humanitária em Roraima, com o objetivo de ajudar os refugiados venezuelanos. Acompanhe essa entrevista exclusiva conosco nos próximos minutos. Tenho visto chamadas de notícias com o título Milionário abandona tudo para ajudar venezuelanos em Roraima. Eu gostaria de saber como você divide o seu tempo entre o seu chamado e o trabalho. Hoje eu estou à frente de diversas empresas. No entanto, cada empresa tem uma equipe de profissionais que faz a gestão de cada uma das companhias. E, felizmente, isso me dá liberdade de poder servir a missão e, ao mesmo tempo, saber que as empresas estão sendo bem conduzidas. Qual é o maior desafio em ajudar essas famílias em Roraima? O maior desafio que nós temos é saber que temos atualmente em Roraima cerca de 20 mil pessoas que precisam de abrigo, sendo 7.500 pessoas que estão em tendas, estão em barracas, estão basicamente em campos de refugiados. Nós temos mais 2.500 pessoas que estão na rua, pessoas que estão em algum tipo de invasão, então algum tipo de acomodação muito precária, e temos outras 10 mil pessoas que estão em algum tipo de acomodação esperando sair daqui, ou seja, são 20 mil pessoas. E nós temos uma capacidade limitada de acolhimento. Então é por isso que eu tenho feito entrevistas, tenho feito palestras, tenho me dedicado para convidar mais líderes, sejam empresariais, líderes comunitários, líderes religiosos, a participar desse acolhimento, porque a solução da crise migratória da Venezuela não está aqui em Roraima. Roraima é somente uma porta de entrada para o Brasil, mas a solução está compartilhada com os demais estados do Sul, onde existem melhores condições de emprego, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Qual é o processo de identificação de refugiados que são membros da igreja? O que acontece é que os membros da igreja, eles já estão cientes lá na Venezuela que o Brasil tem um programa de acolhimento das famílias que chegam em busca de refúgio. Então, eles já têm as informações necessárias, eles tomam as vacinas, eles preparam os documentos e eles pegam e vêm de ônibus, atravessam a Venezuela, chegam até Pacaraima, na divisa do Brasil com a Venezuela. Lá tem um centro de apoio das Forças Armadas, onde eles preparam os documentos e passam 2 dias para fazer toda a documentação. Recebem carteira do SUS, recebem carteira do estrangeiro, eles tiram o CPF, tiram carteira de trabalho e daí eles vêm até Boa Vista. Quando chegam em Boa Vista, nós então vamos solicitar as passagens aéreas. Felizmente temos um acordo com as empresas aéreas, a Azul, a Gol, a Latam, e eles fazem o transporte dessas famílias a custo zero. Então é isso que nos possibilitou, nos últimos 12 meses, auxiliarmos mais de 4 mil pessoas, na maioria deles membros da igreja, a saírem aqui de Roraima e começar a vida em outro estado do Brasil. Geralmente, então, os membros da igreja, embora as situações complicadas na Venezuela, eles já vêm melhor preparados para o acolhimento no Brasil, é isso? O que acontece é que as outras pessoas que não pertencem à igreja, elas vêm pela sorte. Pode ser que elas sejam acolhidas, pode ser. Talvez elas vão ter que esperar 1, 2, 3, 4, 5 meses, pode ser. Eu conheci a semana passada uma família que já fazia 7 meses que estava aqui num campo de refugiados. A senhora me abordou, eu estava fazendo uma visita naquele dia, e ela perguntou se podia participar do programa de interiorização, ou seja, sair daqui e ir para outro estado do Brasil. Eu perguntei, você já fez o cadastro? Ela disse, eu já fiz o cadastro. E faz quanto tempo que você fez o cadastro? Ela já disse, faz uns 7 meses que eu fiz o cadastro. E até agora não foi chamada?
Pego para não. Eu disse, mas qual que é o problema? O que está acontecendo? Tá ela assim de uma forma muito até constrangida, ela disse, é porque eu tenho muitos filhos. Eu disse, a senhora tem quantos filhos? Ela disse, eu tenho 8 filhos. E geralmente eles escolhem aquelas famílias que têm um filho, dois ou três. Eu sempre fico no final da linha, final da fila. Então isso daí me deu um sentimento muito triste, me deu um sentimento de compaixão grande por essa senhora, porque a minha família, eu venho de uma família numerosa, Uhum. são 7 filhos. A minha esposa também vem de uma família numerosa, são 8 filhos. Então eu fiquei pensando, se algum dia eu tivesse nessa condição de refugiado, ou a família da minha esposa, talvez nós também estaríamos no final da fila. Então, felizmente, eu consegui interceder a favor dessa senhora, conheci o marido dela, conheci os 8 filhinhos dela. O menorzinho é um bebê de colo, o mais velho tem 13 anos. E conseguimos acolhimento na cidade de Cascavel. Felizmente, nessa semana ainda, ela vai poder, com o marido, com os filhos, seguir viagem e recomeçar a vida e sair dessa situação de penúria que se encontram aqui em Roraima. Como que os refugiados encontram ajuda considerando a diferença de idiomas? Embora seja espanhol, alguns têm algum idioma mais nativo, tem alguma diferença, alguma dificuldade nessa situação? Felizmente, quem tem o domínio da língua espanhola tem facilidade em aprender o português, mesmo porque 50% das palavras são idênticas, não tem nenhuma variação. 25% das palavras têm uma pequena variação, são palavras muito semelhantes, muito similares. E apenas 25% das palavras são, de fato, palavras novas. Então, a experiência tem demonstrado que depois de poucos meses que a família está inserida no Brasil, ela já está fluentemente falando o nosso idioma. Você tem usado algum recurso de suas empresas ou o trabalho tem sido feito todo com recursos externos ou da igreja? Os 3 recursos, tanto nós utilizamos o programa da igreja, que provê alimento para os refugiados, provê remédio, às vezes atendimento médico, porque eles chegam daqui desnutridos, muitas vezes somente com a roupa do corpo. E lá na Venezuela hoje, lamentavelmente, não tem comida, não tem remédio, as pessoas elas sobrevivem com o mínimo necessário para manter a vida. A pessoa trabalha o mês inteiro, 30 dias no mês, no final do mês o salário dá para comprar um pacote de farinha, meia dúzia de ovos para fazer, eles chamam de arepa, que é uma panqueca que eles fazem lá, e é isso que eles têm. Então, se você for no supermercado hoje na Venezuela, as prateleiras estão vazias. Se entrar numa farmácia, as prateleiras estão vazias. Então, essa é a situação que a Venezuela se encontra. Então, quando a pessoa chega aqui, chega muito doente. Então, essas necessidades básicas de alimento, remédios, a igreja provê. Nós temos outras instituições aqui que contribuem, colaboram também. E, naturalmente, eu, na condição de empresário, juntamente com minha esposa, fazemos a nossa contribuição. Eu entendo que se as prateleiras lá estão vazias, tá ruim também para quem é o empresário, para quem é o comerciante, e mesmo que ele tivesse algo na prateleira, teria também dificuldade de encontrar pessoas para comprar por falta de recursos financeiros, é isso? É uma crise generalizada. Para você ter uma ideia, mais de 4 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela. Sabe o que significa isso? 4 milhões. A Venezuela tem cerca de 30 milhões de habitantes, então mais de 10% da população já deixou. Só teve uma crise migratória que foi maior que essa, que foi a crise da Síria. Se você entrar nos sites aí, você vai ver que a Síria está destruída. Ou seja, a guerra, os conflitos, fizeram com que o país todo fosse destruído e 5 milhões de sírios deixaram o país. Então, olha só que, de repente, a Venezuela, que é nosso vizinho aqui, está se assemelhando a um país destruído pela guerra. E o que você acabou de citar é uma realidade. As pessoas, pelo fato de não terem o alimento no supermercado, o que acontece? Cria-se hoje um mercado negro de alimento. Ou seja,
a pessoa, para poder comprar um remédio, um alimento, tem que pagar uma taxa extra para alguém que sobrevive ou vive de fazer contrabando de alimento. Então, é um absurdo, realmente. Nós tivemos também informação que a capital, Caracas, é a única cidade que é abastecida. Então, fora a capital, as demais cidades estão literalmente numa situação de abandono. E eu vi um relato que me deixou bastante comovido, é que o templo de Caracas fica numa área geográfica muito privilegiada da cidade. E lá tem um supermercado que atende aquela área privilegiada da cidade. E no templo vem caravanas de ônibus do interior, de outras cidades. Eu fico até comovido em falar. Quando o ônibus da igreja chega nesses locais, os membros são proibidos de comprar alimento, porque eles não residem naquela região. Então, olha só que absurdo que as pessoas estão passando. Mesmo tendo condição, mesmo estando no seu próprio país, são impedidas de entrar no supermercado, porque aquele mercado é para abastecer as pessoas, digamos assim, da elite que moram naquele bairro privilegiado. O conflito chegou no ponto que expõe da pessoa o melhor dela ou o pior dela, né? Queria perguntar a respeito do trabalho missionário. Ele continua? Ele está restrito ou não tem mais na Venezuela? Então, o trabalho missionário na Venezuela é feito exclusivamente por missionários venezuelanos. A igreja mantém as missões, a igreja mantém o programa de proselitismo normalmente. No entanto, não tem nenhum estrangeiro como missionário. 100% das missões que estão atuando são atendidas pelos missionários do próprio país. E, naturalmente, que eu tenho falado muito com os irmãos, porque diariamente chega uma família aqui, e eu pergunto, né, como que está a frequência da igreja? Porque se todo dia sai uma família, 2 ou 3, a tendência é de diminuir a frequência. E, para minha surpresa, o que os irmãos têm me dito é que a frequência mantém-se a mesma. Apesar de muitos saírem do país, tem acontecido conversões, pessoas que estão buscando o evangelho, e tem também membros que há muito tempo não vinham na igreja e agora a igreja se torna também um ponto de apoio aos necessitados. Então, seja pelo motivo espiritual, ou seja pelo motivo temporal, muitas pessoas estão retornando na convivência da igreja. Você e a Cícero Martins têm recebido designações periódicas, tarefas específicas, ou quando receberam o chamado de vocês, a designação das tarefas foi de uma vez? Nós recebemos o chamado e toda a orientação que foi nos dada foi de fazer o acolhimento das famílias que chegam aqui da fronteira da Venezuela. Então, a partir daqui, nós temos reuniões ocasionais com a nossa liderança da igreja. Nós temos trabalho diretamente que fazemos com a presidência da Estaca aqui em Boa Vista. Trabalhamos também em conjunto com os bispos. Temos um outro casal, que é o irmão Rodrigo Mirra e a sister Alessandra Mirra. Eles estão conosco desde o início desse ano. Então, é um trabalho de muitas mãos, um trabalho em conjunto, que envolve muitas pessoas. Como foi recebido o chamado? Foi uma ligação da área? Alguém foi até a sua ala? Como foi esse processo do contato até chegar na designação? Então, o chamado missionário veio através do meu filho, Lincoln Martins. Ele era o presidente da Estaca naquela ocasião e ele consultou a presidência diária sobre uma possibilidade de um casal da Estaca fazer uma missão. Em seguida, foi marcada uma entrevista em São Paulo com o Helder Ducates, que entrevistou a mim, entrevistou o Sister Martins e fez o chamado. Nós pensávamos naquela ocasião que seria um chamado de 1 ano, e ele disse, não, nós vamos precisar que vocês fiquem em Roraima por 2 anos. Então, está completando agora 1 ano de missão, e eu só posso imaginar que ele já tinha uma inspiração naquela época, que essa crise não ia terminar tão rápido. E foi por essa razão, sinto eu, que o chamado foi de 2 anos e não de 1 ano. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os membros, bispados, membros da Sociedade de Socorro, dos Conos de Elders do Brasil inteiro,
presidentes de estaca, presidente de distrito, presidentes de ramo. Afinal, foram mais de 4.000 pessoas acolhidas por esse programa e somente foi possível através da ajuda de cada um dos bispos, das alas, das estacas. Sem esse apoio, essa missão seria impossível. E nós ainda continuamos recebendo famílias todos os dias. Então, se porventura sua estaca, sua ala, sua unidade ainda não recebeu uma família, ainda dá tempo. Quais são os dois critérios importantes? Primeiro, é necessário encontrar um aluguel acessível, uma casa, um aluguel até 300, 400, no limite de R$ 500. Alguém vai dizer, mas isso aqui é impossível. Eu concordo. Algumas cidades do Brasil é muito difícil você encontrar um aluguel com esse valor. Outras cidades do Brasil, nós temos ótimos imóveis com valores acessíveis. Então, nós temos que identificar quais são essas cidades. E a segunda condição é necessário ter um mercado de trabalho de forma tal que a pessoa que chegue consiga uma renda, consiga ter o seu próprio salário e não vai precisar depender da igreja, depender do bispo para a sua manutenção. Então, se nós tivermos uma localidade no Brasil que tenha um aluguel acessível e tenha disponibilidade de emprego, trabalho, ou uma atividade geradora de renda, formal ou informal, não importa, então a ala, a unidade pode receber, pode acolher uma família. Muito obrigado, Helder Martins. Foi um prazer tê-lo na entrevista conosco essa semana. Eu sou Boris Grushka para a Rádio Sud.